Olá a todos, sejam bem-vindos ao 2 Dias à Conversa, especial Eleições 2022 no Sporting. Desta vez estamos com Rui Pereira da lista C, que se ganharem estas eleições ficará com o futuro dos núcleos e família sportinguista. Olá, bem-vindo ao podcast, Rui. Olá, muito boa noite. Gostaria de inicialmente vos agradecer o convite e também dar-lhes os parabéns, porque eu sou um ouvinte assíduo do vosso podcast e acho que qualquer sportinguista fica orgulhoso do trabalho que vocês fazem. Por isso, os meus parabéns. Muito obrigado. Olá, Eduardo também. Olá, Eduardo. Olá, André, desculpa. Olá, Rui. Olha, eu queria aqui começar por uma pergunta que já que o Rui vai ficar com o pluro da família e dos núcleos, que é o seguinte. Quando é que nós vamos ter acessos no estádio e no pavilhão João Rocha em condições, e se vocês estão a pensar nisso, para pessoas com mobilidade reduzida? Sim, obviamente que é a nossa intenção, e isso consta do nosso programa, criar as devidas condições para que isso seja uma realidade, para que as pessoas com handicaps, com deficiências, tenham a possibilidade de aceder de uma forma boa, quer ao estádio, quer realmente ao pavilhão. Nesse sentido, e é verdade que nos últimos tempos, e especialmente no estádio novo, acho que quando foi pensado, o estádio não foi pensado para isso. Houve até aquela, não sei se recordam, houve até aquela questão onde os painéis foram colocados, que seria um espaço para pessoas com mobilidade reduzida, para cadeiras. Portanto, o próprio estádio não teve, na sua concepção, esse cuidado. É a nossa intenção criar essas condições para que realmente os deficientes, as pessoas com mobilidade reduzida, os invisuais também, tenham realmente uma forma de terem um acesso fácil ao estádio e que, no fundo, possam comungar com os outros adeptos e sócios da realidade de ver um jogo do Sporting, seja no estádio, seja no pavilhão. Nós fazemos esta pergunta porque, por exemplo, eu no meu caso não vou mais vezes ao estádio ou ao pavilhão precisamente porque eu tenho uma deficiência motora e é muito mais difícil para mim aceder. E às vezes são coisas simples como, por exemplo, ter um corrimão no meio da escadaria, porque, por exemplo, subir aquela escadaria sozinho eu não o posso fazer. Claro. Portanto, e é importante, além dessas questões mais arquitetónicas, também existirem pessoas dos serviços do Sporting dedicadas a acompanhar as pessoas com deficiência. Isto porquê? Porque se tornará com certeza mais fácil e qualquer questão que a pessoa possa ter no acesso pode ser logo resolvida. Como eu disse há pouco, realmente o estádio, no caso do estádio, o pavilhão não tanto, mas também tem as suas dificuldades, mas no estádio quase todos os acessos são feitos por escadas e, portanto, a ideia aqui passará pela criação de uma porta específica para acesso, com todas as condições e acompanhada por pessoas dos serviços do Sporting que também dessa forma garantirão uma ajuda e uma entrada sem qualquer problema no estádio. Certo. Pronto, porque na verdade existe um acesso que permite tem bom acesso para pessoas com mobilidade reduzida, que é aos camarotes, não é? Sim. Mas vamos pensar que nem toda a gente terá acesso aos camarotes. Exatamente. Porque estamos a falar nos camarotes, é verdade, tem por exemplo, o elevador para aceder aos camarotes. Tem um elevador. Mas não podemos pensar que isso seria muito bom, que toda a gente pudesse assistir a um jogo de futebol num camarote. Isso era um bom indicador, mas sabemos que a realidade não é essa. E não sendo essa a realidade, terá que ser criadas alternativas, como eu estava a dizer, e até, quando se fala em acesso, não devemos só pensar na porta do estádio. Devemos pensar, por exemplo, na possibilidade de alguém ser transportado numa viatura e a viatura poder estacionar num sítio próximo, específico e que faça com que realmente esse acesso ao estádio seja muito melhorado e que a sensação, como eu disse há pouco, a sensação e o gosto de ver um jogo do Sporting seja realmente uma realidade. Não seja um transtorno, digamos assim,
porque eu entendo, porque já tenho reparado nisso, portanto, eu já vou ao estádio há muitos anos, desde que ele foi inaugurado, e muitas vezes tenho deparado com isso. Mesmo até para pessoas que não têm deficiências, por vezes os acessos não são muito fáceis. E se pensarmos nesta época, onde realmente houve um aumento do número de portas, mas esse aumento do número de portas não correspondeu, por outro lado, a um correto encaminhamento dos adeptos. Eu posso dar, por exemplo, o meu exemplo pessoal. Eu entrava por uma porta, tinha a possibilidade até o ano passado, de entrar por uma de duas portas, e hoje em dia só tenho acesso a entrar por uma, que é a porta 1, que do estádio, eventualmente é a porta que tem as piores condições, porque tem aquela escadaria enorme, tem aqueles portões de grades à entrada, portanto, logo por aí, para uma pessoa que não tenha esse handicap da deficiência, já é complicado. Agora imaginemos realmente para uma pessoa com uma deficiência motora, é até inibidor de aceder ao estádio. Claro. Outra questão que a mim pessoalmente me preocupa, porque eu já referi aqui isto nas entrevistas com outros colegas de equipe da vossa candidatura. Eu fui atleta nas camadas jovens no basquetebol, e havia uma coisa muito bonita antigamente, que era aquele dia em que o pessoal, os sócios, iam de manhã para o estádio e ficavam ali o dia todo a ir aos pavilhões onde agora é a estação de metro, irem à nave a ver o e não sei o quê, e andava-se por ali o dia todo. Quem beneficiava muito éramos nós miúdos, porque de vez em quando apanhávamos um jogo de futebol ao acabar, ou na nave a acabar, e de repente estávamos a jogar para um pavilhão cheio. Obviamente. E muitas famílias. E o que eu queria perguntar, atendendo que vai ficar com o pluro das famílias, é: qual é o plano para nós recuperarmos esta mística do dia do Sporting, da família do Sporting que vai junto ao estádio, vai junto ao pavilhão, e que tornava aquilo uma festa tão engraçada? Antes de mais, dizer que eu também sou desse tempo de ir ao estádio, ao velhinho José Alvalade, e passar lá o dia inteiro. Era capaz de ir de manhã, ir ao campo número 2, ver um jogo de júniores, juvenis, depois comer qualquer coisa, ver um jogo de uma modalidade que estava a ocorrer no pavilhão, ou posteriormente depois na nave, e depois ir ao jogo de futebol. Portanto, isso realmente era uma festa. Era a festa do Sporting. E sei realmente, para as camadas mais jovens, e especialmente das modalidades, isso era importante, porque garantia até a presença de mais público e um apoio muito maior. Se nós pensarmos e recuarmos aqui um bocadinho, essa realidade até hoje não é conseguida. Isto porquê? Porque inicialmente, com a construção do Estádio Novo, não tivemos um pavilhão, as modalidades estavam completamente afastadas do centro dos acontecimentos, que era o estádio, e por isso tudo foi difícil. Agora com o pavilhão já temos ali realmente as modalidades ali ao lado, mas mesmo assim, até porque eu fui já seccionista da secção de futsal feminino ali no Sporting, e as miúdas, portanto eu fui responsável de iniciadas e juvenis, e as miúdas fundamentalmente jogavam no multidesportivo, nunca iam para o João Rocha. Só nos jogos grandes, digamos, como o Benfica, é que havia essa possibilidade. Isto para dizer que realmente o que está aqui, o que esteve até agora, penso eu, na impossibilidade de se criar esse dia de Sporting em que as pessoas passavam o dia no Sporting, tem a ver com, realmente, como eu disse há pouco, a não existência, até há bem pouco tempo, há relativamente pouco tempo, do pavilhão, e também os horários que hoje em dia os jogos de futebol ocorrem. Nós sabemos que isto é tudo uma questão de televisão, e isso complica muito para que um acontecimento, digamos um dia Sporting, onde a família vai para o estádio cedo, vai ver uma modalidade, vai ao jogo, não seja uma realidade. Nesse sentido, nós temos algumas propostas muito concretas, e que passam também por isso. Por tentarmos que os horários sejam os horários mais coincidentes, mais atrativos,
criar condições para que as famílias, seja em termos de custo de bilhetes, seja em termos de espaços para refeições, espaços para lazer, permitam que realmente vão ao estádio para ver o jogo de futebol, mas que possam lá passar antes uma boa parte do seu tempo a ver uma modalidade no pavilhão, a apoiá-la e, no fundo, se calhar, irem visitar o Museu Sporting, por exemplo, também. No fundo, isto passará por a apresentação de propostas que levem realmente a que isto seja uma realidade. Posso lhe dizer que nós aqui durante as entrevistas já tivemos uma série delas, e uma das coisas que se falou quase surgiu como uma ideia quase casual, que era os bilhetes e as game boxes de família, exatamente. Que era uma coisa muito interessante, muito interessante. Sim. E até porque, se pensarmos, depois por trás disso pode haver também excelentes campanhas de merchandising do clube. Ou seja, haver espaços sem ser a loja verde, espaço no pavilhão, em vários pontos, com merchandising do clube, não só do futebol, não só camisolas do futebol sénior, mas também equipamentos das modalidades, uma série de merchandising para as crianças. Portanto, pode ser, e essa ideia realmente é uma ideia interessante, criar, digamos, um bilhete a uma game box que permita, de alguma forma, ter um acesso em conjunto e que possa também o sócio e a sua família usufruir, por exemplo, de descontos nesse merchandising, que nesse dia é um merchandising específico para esse dia. Hoje em dia, pronto, e pensando um bocadinho aqui também numa área que vai ser da minha responsabilidade, que é a área dos núcleos, aí também é importante, porque nós só nos lembramos dos núcleos, e vocês se calhar também têm essa noção, naquele célebre jogo, que é o jogo dos núcleos, em que aparecem os núcleos no estádio. Essa situação de promover realmente a ida ao estádio para, juntamente com o jogo de futebol, ver outras modalidades, pode também ser capitalizado nos núcleos, com excursões, com realmente condições para que as pessoas passem um dia à Sporting e vivenciem realmente a grandeza do Sporting e as conquistas. E isso claro, também é muito importante. Posso lhe dizer que nós até já tínhamos aqui, numa das entrevistas, tocado nesse assunto de porque é que não havia um dia dos núcleos para as modalidades. Porque é uma ideia também muito boa, porque realmente, e hoje em dia já estávamos a falar há pouco, mas hoje em dia já acontece haver eventos no pavilhão das modalidades que são quase seguidos. Ainda no fim de semana passado houve o jogo de voleibol sénior, houve depois o jogo de futebol 11 contra o Estoril e a seguir no pavilhão voltou a haver voleibol sénior feminino aí contra o Benfica. Portanto, aí estava uma excelente oportunidade para criarmos uma situação similar a essa, ou seja, os núcleos irem também ver os jogos no pavilhão, irem ao futebol e depois regressar ao pavilhão porque havia outra competição em disputa. E realmente, digamos que o dia dos núcleos não deve ser só um dia por ano. O dia dos núcleos deve ser sempre. E a questão das modalidades nos é muito querida a nós sportinguistas. Como sabemos, nós somos um clube eclético e que defende as modalidades. Somos o clube em Portugal que, em termos de modalidades, tem das maiores conquistas europeias e, portanto, isso tudo tem que ser capitalizado. E a forma de o capitalizar é termos assistência no pavilhão, nas pistas, porque quando falamos em modalidades não podemos esquecer as outras modalidades que não se passam no pavilhão. E, portanto, o caminho tem que ser mesmo esse: criarmos condições para os adeptos e os sócios usufruírem em conjunto de um dia, aquele fim de semana, aquele domingo ou aquele sábado, ter um dia de Sporting, para realmente, como eu disse há pouco, potenciarmos também as conquistas, porque as conquistas Sim. não são só as equipas que as concretizam, são também os adeptos e os sócios que, com o seu apoio, com a sua motivação, levam a que realmente as conquistas aconteçam. Mas ainda recentemente, por exemplo, o Sporting
na minha maneira de ver as coisas, perdeu duas excelentes oportunidades para capitalizar em termos de merchandising, que foi com a medalha da Patrícia Mamona, não é? Podia ter vendido merchandising da Patrícia Mamona, claro. E agora quando Portugal ganha o europeu de futsal, em que, t-shirts do Zic, do Eric, do João Matos, era um mata deles, não é? Nós felizmente tínhamos uma série de internacionais. Podíamos vender uma box com as camisolas dos campeões europeus de Portugal, do Sporting. Podíamos fazer uma data de iniciativas. E isto era importante para arranjar fundos para as próprias modalidades, não é? Sim, para as modalidades como serem mais sustentáveis por elas próprias, e parece que estas ideias, que até são relativamente simples, nunca são aplicadas no Sporting, não é? Sim. Parece que somos um clube tão rico que não precisamos fazer dessas coisas, dessas situações. Mas pegando um bocadinho e permitam que sim, faz favor, trate por tu. Claro que sim. Pegando no que tu estavas ainda agora a dizer, é uma das nossas ideias e custa do nosso programa, e tem muito a ver até com a questão das mulheres, da pouca quantidade de mulheres que vão aos jogos de futebol e às modalidades, e até na realidade do clube, na vivência do clube, até para nas candidaturas aos órgãos sociais do Sporting é muito difícil as mulheres chegarem-se à frente, porque eventualmente não têm aqui os incentivos que mereciam. E eu estou a dizer isto no sentido em que, como falaste há pouco, na questão do merchandising, modalidades, eu não sei se vocês conhecem a realidade do que é a Loja Verde, mesmo a online. Se correrem a lista de produtos, vocês não veem, ou veem muito pouco, já em termos de modalidades vê-se muito pouco. O merchandising, estamos a falar especificamente de camisolas oficiais, por exemplo. E se pensarmos na parte do feminino, então é que não vemos nada. E seria bastante interessante, e isso é uma das nossas propostas, é que, por exemplo, no caso do futebol 11 feminino, possam ser disponibilizadas, camisolas de qualquer jogadora do Sporting Clube de Portugal. Porque dessa forma é que podemos realmente capitalizar as pessoas e realmente as pessoas adquirirem merchandising, porque se calhar uma mulher que até que goste de futebol gostaria muito mais de envergar a nossa listada verde-branca com o nome de uma jogadora da equipa sénior do plantel sénior do Sporting. Mas eu dou-lhe uns exemplos concretos. Eu tenho uma miúda com 18 anos e que é sportinguista, e que a única, quando eu lhe pergunto quais são os jogadoras que ela gosta, são todos de equipa masculina. Ela não sabe quem é Ana Borges, não sabe quem é Brenda Pérez, quer dizer, agora sabe porque eu mostrei-lhe o ADN e ela gostou daquela coisa do vídeo que ela fez, mas tem que ser eu a incutir-lhe isso, e não era preciso, devia ser o Sporting. O próprio Sporting é que tem que fazer isso. É verdade que ainda agora há uma música que é tocada frequentemente, que é o de geração em geração. Nós, como sportinguistas, teremos essa responsabilidade junto dos nossos de passar o ideal do Sporting, o que é o Sporting. Mas se o Sporting não contribuir para que essa mensagem realmente passe de uma forma eficaz, será muito difícil conseguirmos ter adeptos mais jovens, sócios mais jovens, que permitam, porque nós não podemos esquecer que os clubes só existem pelos sócios e pelos adeptos, fundamentalmente pelos sócios. E, portanto, se nós cortarmos essa possibilidade de transmissão do que é ser Sporting, e quando eu digo cortarmos, nós não enquanto pais, tios, avós e padrinhos, mas o próprio Sporting, não criando as condições para que essa mensagem passe, é um bocadinho complicado. E nós sabemos perfeitamente que essa mensagem tem maior sucesso em ser passada através do merchandising. Exatamente. O merchandising tem que ser o veículo para passar a mensagem Sporting, do que é ser Sporting, nos identificarmos com o Sporting, sabermos quais são as cores do Sporting. E, portanto, aliás, isso, eu penso que vocês possam ter tido a oportunidade de ler o nosso programa eleitoral, pelo menos do consultar. E aí, nós fizemos uma análise extensiva e eu acredito que tenha sido eleitoral. Um bocado complicado, porque tivemos se pensarmos bem, isto é um documento bastante vasto, com muitas ideias,
Aliás, eu orgulho-me bastante, nós orgulhamos bastante deste documento, porque é a primeira vez no Sporting que aparece um programa eleitoral com esta dimensão, com ideias muito concretas e com um pouco também na linha do que estávamos a falar há pouco. Porque é que ninguém se tinha lembrado disto? Quando é uma realidade a necessidade ou a falta. E portanto, nós estamos muito orgulhosos neste sentido do programa estar assim, quer em termos de dimensão, quer em termos de ideias. E realmente isso é uma constatação, porque é isso que temos sentido. As pessoas nos dizerem, os nossos sócios nos dizerem que realmente isto é um programa que da forma como está concebido nunca foi apresentado a um ato eleitoral no Sport. E isto para dizer o quê? Para dizer que realmente a importância dos sócios está refletida neste programa eleitoral. Foi essa a nossa intenção ao desenharmos e ao criarmos o programa e apresentarmos as ideias, é que o Sporting seja realmente dos sócios e para os sócios. Porque pensarmos sem sócios não há clube. E aí o merchandising tem um papel bastante importante, porque é uma forma, como eu disse há pouco, do adepto e o sócio se identificar com o clube e ter uma relação mais próxima, mais estreita com o próprio clube. Porque no dia em que veste a verde e branca, é do clube, digamos assim. Exatamente. É mais um a ajudar. É mais um a ajudar, com certeza. É mais um a ajudar. E quanto mais for a quantidade de pessoas a ajudar, neste caso adeptos, de sócios, o Sporting tem uma expansão, um engrandecimento que, pela sua história, já o merece, mas se não formos muitos, será um bocadinho mais complicado. E aqui reforço realmente Exatamente. Essa ideia que se não for o Sporting e diga-me a ajudar, uma coisa, torna-se mais difícil. Diga-me uma coisa. Podem-me tratar por tu também, por favor. Pronto. Rui, diz-me uma coisa. Temos um amor em comum que é o Sporting, portanto, exatamente. Temos uma identificação muito própria. Eu até tenho um problema matrimonial que é, eu costumo dizer, o meu primeiro amor é o Sporting. E depois mais tarde conheci a minha esposa. Mas isso é um bocadinho assim com todos nós, não é? É um bocadinho assim com todos nós. Mas olha, ela estranhamente não gosta, não percebe porque. Não aprecia muito. Mas estava-lhe a dizer, eu queria lhe perguntar se existe uma noção de qual é que é o estado dos nossos núcleos hoje em dia, porque a ideia que eu tenho é que muitos núcleos estão a viver com grandes dificuldades. Portanto, eu sou de Lisboa, André também. Portanto, não temos noção do que é a vida de uns núcleos, mas preocupa muito porque os núcleos são uma forma de tornar o Portugal, no nome de Sporting Clube Portugal, uma realidade. Não só Portugal, o mundo inteiro. O mundo inteiro, mas pronto, dar a dimensão ao Sporting, de levar o Sporting pelo mundo. Isso é... Força, interrompi, peço desculpa. Não faz mal. E eu estava-lhe a dizer se existe a ideia que nós temos. Pronto, eu não quero estar a fazer humor com isto, não é? Mas é quase uma questão de se o Francisco Rodrigues dos Santos tivesse ficado, se calhar os núcleos hoje estavam no estado em que está o CDS, não sei. Sim. Acredito que sim. Mas a ideia que temos é que estão a viver com grandes dificuldades. Eu por acaso, a conversa sobre os núcleos já surgiu aqui e até já também surgiram algumas ideias em conjunto com colegas seus da lista. É possível dinamizar os núcleos e tornar os núcleos mais efetivos no viver Sporting. E algumas dessas medidas, olha, houve aqui uma medida que um colega seu falou, que é extremamente simples, que é ter nos núcleos pequenas extensões da loja verde. Isto não é muito complicado. Não é complicado. É uma questão de vontade. E nós conhecemos bem a realidade dos núcleos. E realmente o que disseste há pouco das dificuldades, isso é uma realidade. Mas não é de agora. Isto já vem desde há muitos anos. O Sporting atualmente tem um número próximo dos 240 núcleos. E o que é que acontece? Nós pensarmos quando é que nos lembramos dos núcleos?
como eu disse há pouco, naquele célebre jogo em Alvalade, que é o dia dos núcleos. Aí é que mesmo os outros sportinguistas, ou o próprio Sporting, se lembra que existem os núcleos. E esse estado de dificuldade que os núcleos têm, seja dificuldades logísticas, seja dificuldades financeiras, passa muito por responsabilidade do Sporting. Porque o apoio do Sporting aos núcleos é bastante diminuto. Nós podemos até afirmar, sem qualquer problema, que esse apoio se resume apenas no ato da criação do núcleo. Quando um grupo de sócios propõe a criar um núcleo e se dirige ao Sporting, sim senhora, o Sporting analisa o processo, mais nada. Depois diz que sim ou diz que não. A partir daí, esse núcleo, digamos assim, para o Sporting, não é que deixe de existir, mas já não tem importância. Certo. E a questão, há várias ideias que temos para os núcleos, que estão também espelhadas no nosso programa, e muitas delas passam por essa questão de merchandising para os núcleos, de dar condições aos núcleos para se uniformizarem, e daí nós até defendermos, e a nossa proposta vai nesse sentido, de criarmos 3 modelos de núcleo. O núcleo tradicional, que é o núcleo existente, mas com uma série de condições que passa realmente por esse apoio no espaço físico, porque hoje em dia criar um núcleo tem um custo bastante elevado, porque se pensarmos que eventualmente os custos associados de exploração, como seja as eletricidades, as rendas, todos nós sentimos isso, são custos bastante elevados. E se depois pensarmos que o núcleo não tem qualquer retorno financeiro, a não ser aquele pequeno restaurante, aquele pequeno espaço de venda de bebidas ou comida, e um ou outro evento que possa organizar, porque não nos podemos esquecer que nos moldes atuais, e os moldes atuais têm a ver com uma regulamentação para a criação dos núcleos que já remonta a 2013, novembro de 2013, e portanto, como sabemos, o mundo dá muitas voltas. Hoje temos uma realidade socioeconómica e até geográfica completamente diferente. Portanto, aqui consideramos até que este regulamento está desatualizado, mas a importância de existir um regulamento é grande e há realmente que o alterar para estas novas realidades. Mas como eu dizia há pouco, e nesse sentido vai as nossas propostas de estabelecermos aqui realmente 3 modelos para os núcleos. Como eu disse, o núcleo tradicional, com uma alteração das suas regras, que passam, por exemplo, atualmente os órgãos sociais de um núcleo têm que ser constituídos por 10 elementos, e isso gera logo uma dificuldade à partida muitas vezes, que é encontrar 10 pessoas com disponibilidade para assumirem um núcleo. Portanto, a redução do número necessário de elementos para a moderação, para a Assembleia Geral dos núcleos é bastante importante. Isto é uma das ideias. Há outras ideias que vão de encontro a uma centralização de compras no Sporting, porque, como sabemos, a maior parte dos núcleos, como eu disse há pouco, tem esse espaço de refeições. Por que não ser o Sporting a assumir a negociação com fornecedores e os fornecedores fazerem uma distribuição nacional para os núcleos, que desta forma, com certeza, só terão a ganhar, porque conseguem ter um custo de aquisição dos alimentos e bebidas muito mais baixo e desta forma potenciar esse rendimento. Isto são 2 ideias, porque eu também não quero estar aqui a dizê-las todas, porque senão perdemos algum tempo. Como falámos há pouco, o nosso programa é extenso e as ideias e as propostas são muitas, mas como eu disse há pouco, esta questão dos modelos, portanto temos este modelo do modelo tradicional, mas que queremos que seja este modelo tradicional seja realmente desenvolvido com várias questões. Uma delas passa pelo que também falámos há pouco, porque hoje em dia o sistema informático a que os núcleos têm acesso é exclusivamente ao da bilhética,
ou seja, permite-lhes adquirir os bilhetes para os venderem no núcleo, mas não tem mais nada. Dá-se até, e passa a expressão, o ridículo de que o núcleo, se quiser saber que aquele sócio que quer entrar para o núcleo é sócio do Sporting, não o consegue verificar. E isto não tem qualquer tipo de lógica. Porque se nós queremos que os núcleos sejam uma extensão do Sporting, em toda a sua dimensão, então o núcleo tem que ter uma componente de serviços do Sporting, que passa realmente, e aí está nas nossas propostas, a criação de uma plataforma onde esteja tudo relacionado com o sócio. E que o núcleo tenha realmente acesso e possa ser o próprio núcleo a gerir cotizações, a gerir a admissão de novos sócios de uma forma eficiente, porque só assim é que é possível o crescimento. Por outro lado, Exatamente. E como falei há pouco nesta questão dos 3 modelos, este é um modelo, mantermos um modelo tradicional, mas com um aspecto evolutivo. Nós até apelidamos do modelo 1.0. Outro modelo é a criação do modelo virtual. Isto tem a ver com o que eu há pouco também disse, com a evolução das sociedades, da economia. Hoje em dia vivemos num mundo que é o mundo da internet, do espaço digital. E, portanto, não é desplicente explorar esse espaço. E esse espaço pode ser explorado em termos de núcleos com esta criação do núcleo virtual, que é um núcleo em que um conjunto de sócios se inscreve, é criado esse núcleo numa plataforma central do Sporting. E o que é que isto vai permitir aqui? Que pessoas que geograficamente estão mais distantes possam estar mais próximas, permite que realmente que a imagem do Sporting e os ideais do Sporting possam ser massificados, porque nós temos a perfeita noção do que é a internet hoje em dia. E há pessoas que se identificam muito mais com a internet, com estarem à frente de um computador, do que propriamente se deslocarem a um espaço físico. E aqui, realmente, o núcleo virtual ganha uma dimensão, em termos de expansão do Sporting, que é completamente inimaginável. Quer dizer, imaginamos nós, pela realidade do que é hoje em dia as redes sociais e a internet, mas é uma valorização tremenda do Sporting. Por outro lado, e aqui muito a ver com uma ideia que nós temos de base para os núcleos, que é a profissionalização dos núcleos, temos um outro modelo que passa pelo franchising, portanto um modelo franchisado. Isto porquê? Como eu há pouco disse, este regulamento da criação dos núcleos, os núcleos atualmente têm que ser constituídos como entidades não geradoras de lucro. Mas por que não poderem ser geradoras de lucro? E aí entra, digamos, a parte empresarial da questão. Por que não um conjunto de sócios ou uma empresa, sportinguistas, criar um núcleo que, além de ser a tal extensão do Sporting, com todos os serviços associados ao Sporting, com merchandising, por que não também ser uma fonte de rendimento? No fundo, estamos aqui a falar de uma sociedade comercial. Obviamente que isto tem que ser regulamentado, tem uma série de situações que têm que ser previstas, mas é, sem dúvida, uma forma de os núcleos crescerem, até neste modelo que queremos, como eu disse há pouco, profissional, porque, como falámos inicialmente em relação aos núcleos, as dificuldades que os núcleos têm são fundamentalmente financeiras. E também de recursos humanos, obviamente. Claro. Mas as financeiras são o que impede realmente o desenvolvimento dos núcleos. E a questão de o Sporting não dar esse apoio. E aí os nossos main sponsors, no caso dos franchising, dos franchisados, os main sponsors do Sporting, como hoje atualmente temos a Superboc, temos N marcas associadas a bebidas e a alimentação, aí terão um papel fundamental no franchising. Porquê? Porque podem e vão permitir que, por exemplo, um núcleo destes permita ter um espaço com bebida, no caso cerveja exclusivamente Superboc, serem criados menus específicos, como temos nas cadeias alimentares de hambúrgueres e afins. Portanto, isto dá logo uma outra dimensão e uma outra realidade ao núcleo.
E até porque, se me permitem, um pouco, não é para terminar, mas no decorrer desta ideia, do que falámos no início, de sermos conhecedores desta realidade, eu pessoalmente, como em termos profissionais tenho que percorrer o país, eu próprio procuro sempre, quando tenho que tomar uma refeição, procuro o núcleo da zona onde eu estou. E aí realmente deparo-me com esta realidade que não é uma realidade agradável. Agradável porquê? Porque vemos alguns núcleos ao abandono e que quase só funcionam, muitos deles, como restaurante. Não um espaço já de encontro dos adeptos do Sporting para visionar um jogo, nem um espaço onde o próprio sócio tenha interesse em ir para se deslocar, mas simplesmente quase só como um restaurante. E os exemplos são muitos, mas têm a ver com isto, da importância de haver uma fonte de rendimento que permita ao núcleo continuar a manter-se. Contudo, sem cumprir os principais objetivos, que é a aproximação do sócio ao Sporting, ao clube, e a dinamização da marca Sporting e a sua expansão. Claro, e já agora fazer uma pergunta no seguimento disso, que é esta medida que o Rui fala agora de se negociar em atacado, entre aspas, para os núcleos, é uma medida que, ao fim e ao cabo, não tem custos para o Sporting, não terá custos. Os custos, permite-me interromper, os custos são bastante reduzidos. Sim, na são realidade, residuais. o Sporting já tem gabinetes e serviços que fazem isto para outras áreas do clube. Exatamente. Portanto, se pensarmos no caso da academia, a academia tem lá pessoas dedicadas para gerir esta situação de aquisição de alimentos para o refeitório da academia. Portanto, no fundo, não estamos aqui a pensar em nada de transcendente. Isto é uma realidade. Mas pegando também nisso, uma das nossas propostas. Porquê é que não se faz isto há muito tempo? Eu penso que há um desinteresse muito grande do próprio Sporting. Isto não é criticar quem já serviu o Sporting, direções anteriores, mas acho que há um desinteresse porque não se pensa na realidade, e como eu já repeti várias vezes, que os núcleos são realmente a única forma ou a maior forma de engrandecermos o Sporting, quer em número de associados, quer em número de reconhecimento do Sporting. Porque há pouco estamos aqui um bocadinho a falar exclusivamente em termos nacionais, mas se pensarmos em termos internacionais, qualquer núcleo do Sporting, de Joanesburgo, Paris, é ali que está o Sporting. Exatamente. Não é por qualquer razão que, se pensarmos até nos jogos internacionais, seja de futebol, seja até de modalidade, que muitas vezes tem que ser os núcleos desses locais a pedir ao Sporting para os jogadores ou alguém que está lá para fazer um jogo internacional se dirigir ao núcleo simplesmente para o visitar, nem que seja para tirarmos uns bonecos, como se costuma dizer. No fundo estamos a promover o núcleo e o Sporting, mas quer dizer, faz-me um bocadinho de confusão como é que não há disponibilidade. Tem que ser o núcleo a solicitar isto ao Sporting. E muitas vezes é negado. Sabemos que isso não acontece. Rui, por incrível que pareça, tinha aqui essa pergunta debaixo da língua, que é: por que não visitas regulares dos atletas aos núcleos? Porque isso também não vai ter um custo tão substantivo quanto isto para o Sporting. Pouco. Se isto for visto de e uma forma provavelmente global, vai gerar muito negócio para o núcleo. Obviamente, porque isso associado a merchandising próprio para o núcleo e em pacotes de merchandising do clube, aqui nós gostamos de seguir o merchandising do núcleo, pode o núcleo ter um cascola a dizer núcleo do Cacém, por exemplo. Claro. Mas depois há o merchandising do clube, portanto as camisolas, livros, relógios, enfim, tudo o que pudermos pensar em merchandising. Se tiverem preços apelativos, vai aumentar aqui o rendimento e vai haver um retorno para o núcleo. Obviamente que isto associado à presença de atletas, isto não é muito difícil de implementar. Não se percebe, parece que nós, no nosso programa onde isso está vertido, inventámos a pólvora. Faz-me um bocadinho de confusão. É verdade, pronto, e vocês pensam que já conhecem um bocadinho a história, como é que o Pelo Meu Sporting aparece. Mas isto é um trabalho de 2 anos, com os contributos de muita gente,
de muitos sócios, muitos adeptos. E, portanto, eu acho que isto é o que nunca foi feito. Ouvir as sensibilidades, ouvir as pessoas, o que é que se passa, para depois isso gerar ideias. E reparem, e não sermos completamente fechados às ideias. Como há pouco disseram, aqui nestas entrevistas que temos feito, colegas meus, com vocês temos chegado aqui a outras propostas. E, portanto, porquê é que isto nunca foi feito? Muito sinceramente, e tenho pena de o dizer, penso que nunca houve interesse em que estas coisas, digamos assim, fossem uma realidade. E repetindo-me um pouco, mas não custa nada pegar num jogador, seja ele de que modalidade for, mas que seja reconhecido, não é? Claro. Levá-lo ao núcleo, falar até da modalidade. Isto pode ser potenciador de praticantes para aquela modalidade. Mas temos alguns núcleos que têm alguma atividade até desportiva. Rui, desportiva. Peço desculpa de estar a interromper, mas até para aquela dinâmica de família, não é? Porque se é um atleta reconhecido, o pai e a mãe vão pegar nos filhos e olha, hoje vais conhecer aquele atleta do Sporting, não é? Obviamente, e é isso que nós queremos que os núcleos sejam. É também um espaço do encontro das famílias. Para isso, o que é que há a fazer? Há muita coisa a fazer, como eu disse há pouco, consta do nosso programa. Uma leitura atenta dá para perceber que são ideias e propostas concretizáveis, que não precisam de muito, precisam sim de trabalho e vontade. Exatamente. E nesse sentido vai também, se calhar, aqui o topo das nossas propostas na área dos núcleos, que é a criação do Gabinete de Apoio ao Núcleo. Este gabinete terá que estar munido de recursos humanos com competências e, fundamentalmente, a maior competência, porque nós, os núcleos, estamos a lidar com pessoas. E, portanto, a maior competência que esses recursos humanos terão que ter é a capacidade de relação interpessoal. E serem pessoas e técnicos, digamos assim, com uma grande versatilidade e que sejam capazes de resolver problemas, não de criar novos problemas. E o que acontece é que, é verdade, o Sporting tem um departamento de expansão, onde os núcleos estão incluídos, mas, como eu disse há pouco, o trabalho que é feito é exclusivamente na altura da criação dos núcleos. Nunca mais há um acompanhamento do núcleo. Pois. E, portanto, só há o contacto. Olha, tal dia vai ser o dia do jogo dos núcleos, portanto, isso. Organizem-se, venham ao estádio, bilhete fica a preço especial. Quer dizer, não pode ser isso. Este gabinete, a nossa ideia é realmente que este gabinete esteja disponível, não digo 24/24 horas, mas tenha uma disponibilidade bastante grande, e não 24/24, para responder às solicitações dos núcleos, às dificuldades dos núcleos, e desta forma realmente os núcleos se sentirem apoiados pelo clube. Porque senão também os próprios sócios dos núcleos perdem um pouco a vontade de levarem o núcleo para a frente. E nós já sabemos que vários núcleos têm morrido, passa a expressão, por isso mesmo. Pelas pessoas não terem já uma crença, a única crença que mantêm é de serem sportinguistas, mas não têm a crença naquele espaço. Porque esse espaço não é apelativo, porque não tem condições para ser. E outra das nossas ideias passa pela uniformização dos espaços do núcleo, ou seja, nós possamos estar em Faro, no Porto ou em Braga, nós entramos no núcleo do Sporting e está ali o núcleo do Sporting. E estou no Sporting. Estou no Sporting. Ter um espaço que é igual em todo lado. E isto acompanhado com, como eu disse há pouco, uma emenda também específica, ou seja, eu vou a Faro ao núcleo do Sporting e vou ao do Porto e eu posso comer a mesma coisa, o mesmo menu. No fundo, o que estamos aqui a falar, e como dizemos muitas vezes, no fundo é transformar os núcleos em pequenos estádios, em pequenos pavilhões, em pequenas pistas, com todas as condições para atrair as famílias e os sócios a estarem presentes no núcleo e darem vida ao núcleo. Uma outra das nossas ideias, e um pouco também a ver com essa questão da família, é criar um espaço para as crianças. Pegar na nossa mascote, potenciar a mascote, ter uma área dedicada para as crianças, com livros, com dinâmicas de jogo. Há N situações que podem ser criadas que levem a que a criança frequente aquele espaço e dessa forma vem a família atrás.
vídeos educacionais, de aprender línguas estrangeiras, aproveitando saídas europeias do Sporting. Obviamente. E se pensarmos até, e pegando um bocadinho nisso e indo para uma outra área, que embora não seja da minha, não será a minha, mas acho que também vocês já se aperceberam pelas entrevistas que fizeram aos meus colegas, que nós aqui não temos, é verdade, a ser eleitos, cada um terá as suas responsabilidades, mas somos uma equipa muito multidisciplinar. Ou seja, temos conhecimentos que nos permitem colaborar com o colega do lado, digamos assim, passa a expressão, naquela área, porque tenho conhecimentos, sei como é que as coisas funcionam. E era isso que eu ia dizer. É fundamental também nos núcleos existir realmente uma capacidade de trazer as pessoas ao núcleo. E essa capacidade passa por estas propostas: criar espaços para as crianças, criar espaços atrativos para visionarmos o jogo, realmente possamos sentir o que é celebrar um golo do Sporting de uma forma harmoniosa e com outros sportinguistas. Certo. Outra coisa que eu lhe ia perguntar, eu já tenho andado a tentar vender esta ideia também durante as entrevistas, que é e isto tem um contexto muito especial para os núcleos, que é muitas crianças que estão neste momento, são atletas do Sporting, têm familiares fora de Lisboa. Certo. E que não têm hipótese de assistir aos jogos delas. Por que não termos uma app móvel que permite ver não só, e não estou a dizer que tenha que ser até em direto, que tenha lá os conteúdos carregados, para que no núcleo esses sócios ou do núcleo possam ir ver os jogos da neta ou do sobrinho. Claro, do afilhado, obviamente, mas isso tem, pronto, eu há um bocado depois não concluí aquela questão de ser de uma outra área, mas como eu disse, todos nós temos uma identificação, uma ideia muito concreta sobre todas as áreas. Há uma proposta nossa que tem a ver com a Sporting TV e que vai nesse sentido. Porquê é que a Sporting TV, por exemplo, no caso das crianças, não tem programas dedicados a uma determinada faixa etária? Porquê é que no período da manhã não tem programas que vão nesse sentido? Educacionais, que falem do Sporting e que simultaneamente permitam que a criança comece a aproximar do Sporting. Da mesma forma, porque é que nos núcleos não há a possibilidade de ser transmitido, de ser recepcionado um streaming de um jogo, de uma modalidade qualquer, de uma faixa etária qualquer, um sub-12, 10, de uma modalidade, um evento qualquer desportivo em que o Sporting esteja a participar? Porque é que esse evento não é transmitido de uma forma de streaming e que, por exemplo, seja exclusivamente possível ser visionado no núcleo? Isso vai permitir realmente que essas pessoas que estão distantes geograficamente dos familiares das crianças que praticam aquela modalidade as vejam na televisão e, por outro lado, vai trazer mais pessoas realmente ao núcleo, porque só no núcleo é que vão poder ver aquilo, acompanhar aquilo. Porque nós sabemos que o nosso clube é tão grande que realmente na mesma altura, no mesmo horário, ocorre uma série de eventos desportivos. Nós sabemos isso. Mas por que não criar as condições para que os principais, digamos assim, sim senhora, são transmitidos na Sporting TV, mas depois termos uma possibilidade de, em streaming, vermos mais 2 ou 3 eventos. Portanto, exatamente, no fundo, estamos a caminhar para um outro eixo, um outro pilar do nosso programa, que é a digitalização. A digitalização também passa por aqui. O distribuir o que é o Sporting também passa por aqui. E quem diz o streaming diz, por exemplo, que é uma das nossas propostas, que é a criação da Rádio Sporting. E pegando um bocadinho na vossa função, não é? Porque é que é tão importante falar do Sporting em termos de, digamos, só de voz, não é? Porque as pessoas têm paixão pela rádio. A pessoa vai no carro, não é? Está em casa, não tem acesso à televisão, está num espaço onde o sinal de televisão não chega. A rádio, a voz, é uma forma de aproximar. E por isso é que nós defendemos a criação realmente da Rádio Sporting. E é uma situação que tem muito a ver, como eu disse mesmo agora, com os podcasts.
Nós sentimos essa realidade. Porque qualquer podcast, o vosso, outros que existem, a falar do Sporting, eu dou por mim, enviar, como eu disse há pouco, profissionalmente eu tenho que viajar muito pelo país. E eu muitas vezes dou por mim, não quero ouvir música, seja de Spotify ou seja da rádio. Hoje apetece-me ouvir uma coisa sobre o Sporting. E vou a um podcast e vou a viagem a ouvir. O que é que está a acontecer aí? Está a acontecer a minha aproximação ao Sporting. Eu estou a ouvir alguém falar sobre o Sporting, a passar uma mensagem, que é a mensagem do Sporting, a dar uma notícia sobre o Sporting que se calhar eu até não tinha conhecimento. Daí realmente a nossa proposta também, fugindo aqui um bocadinho do assunto dos núcleos, mas vem no encadeamento do tal streaming da criação da Rádio Sporting, porque é uma forma de realmente o Sporting então aí ser ouvido em todo o mundo e quem sabe até no espaço. Certo. Olha, Rui, mas há aqui uma coisa interessante que estava a falar dos conteúdos próprios da Sporting TV, porque as próprias plataformas de streaming já perceberam isso. Eu há pouco tempo descobri que, por exemplo, existe uma série de televisão na Amazon escrita pela jogadora de futebol Alex Morgan, que é praticamente um pouco sobre a infância dela. Aquilo foi um sucesso. Aquilo é uma série de crianças para crianças. Aquilo foi um sucesso brutal. Se nós pensarmos nisto aplicado à nossa realidade, olha, a história de uma menina que entra pela primeira vez nas escolinhas do Sporting e os desafios que ela enfrenta e a correria que tem que fazer para as aulas. Os miúdos iam adorar ver isto. Isso é verdade, é verdade. E quem diz os miúdos diz os adultos também. Até os adultos, sim. Há pouco tempo tive também até a ver um estudo também relacionado com isso, sim, com plataformas de streaming. E nesse caso até era a questão da Netflix. Não sei se sabem, mas um dos maiores conteúdos acedidos e visionados na Netflix são séries ou documentários de desporto, seja de atletas, seja do Cristiano Ronaldo. Tudo tem sido, eu por acaso estava a olhar para os números, agora já não os tenho aqui bem presentes, mas é que era uma coisa abismal comparativamente até com séries de referência da Netflix. Portanto, e que as pessoas viam 2 e 3 vezes aquele documentário sobre o atleta A, o atleta B, ou o clube X ou o clube Y. Por que não o Sporting a aproveitar esta situação? Não digo que aqui criar um canal de streaming, mas criar os meios para que o streaming exista. E hoje em dia, vocês concebem um podcast, sabem que os meios têm que existir, mas vamos ser sinceros, não é preciso de meios assim por ir além. Não é. É um investimento, sim senhora, mas não é um investimento avultado e facilmente temos o produto disponível para ser assistido neste momento e ouvido. O Feyenoord tem uma série na Amazon. Pois. E isso era interessantíssimo. É? E nós temos um manancial tão grande de atletas que de projeção internacional que com os seus feitos elevaram o nome do Sporting. Por que não aproveitar? Ir às particularidades, conhecer um bocadinho da história, das dificuldades, porque é que aquele atleta era assim. Eu vou dar um exemplo de um atleta que para mim, já me fizeram essa pergunta várias vezes, se fosse atleta do Sporting, que atleta é que terias sido? E eu digo sempre o Fernando Mamed, pela sua superação, pela sua capacidade de resiliência. Mas o Fernando Mamed tem uma história associada às dificuldades que foi tendo ao longo da carreira como atleta de atletismo, passa a redundância. E é uma história bonita. Agora, pronto, não temos aqui tempo para estarmos se calhar a falar muito disso, mas seria uma história bonita para passarmos para um documentário em que as pessoas assistiam à realidade e entendiam muita coisa. Rui, ou mesmo para uma série. Exatamente. Para que essa história fique eternizada. Claro que sim. Toda aquela história do Mendes, criar uma série que bateram olho à porta e era o olheiro do Sporting e ele estava a pensar que era um assalto ou uma coisa de género. Isso era um momento de televisão espetacular. Claro, sim. E até porque nós, se olharmos para o que é a realidade, e eu penso que isto acontece um pouco com todos nós, nós vemos com muito mais vontade, ou lemos com muito mais vontade, uma entrevista de um atleta, de um desportista, quando ele comenta essas particularidades da sua história de vida, não é? E, portanto, aí é logo um sucesso, porque nós sabemos que gostamos muito de ter esse conhecimento, porque
É pá, saber que ele marcou, um futebolista marcou X golos, que foi campeão N vezes. Pá, isso a gente consegue saber facilmente. Agora, saber como é que ele foi parar ao Sporting. Claro, isso é estatística, dizes agora, muito quando bem. ele se associa a nós como um ser humano normal, é uma identificação que tem. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. O episódio do ADN da Brenda Pérez. Eu adorei o episódio. Eu adorei. Adorei. Ela chega ali e não tem vergonha nenhuma de dizer que eu um dia fiz aqui uma parvoíce porque não tive cuidado. É verdade. E diz aquilo com a maior leveza e com o maior bom humor do mundo. É verdade. Pá, é um exemplo. Eu fiquei a adorar a rapariga. Aliás, e pegando até no ADN, o ADN é um bom exemplo. Também nem tudo no Sporting atual é mau. Nem tudo é mau. O ADN é um excelente exemplo. Só que acho que podia ser melhor. E, portanto, e a ideia até, no fundo, é o que nós temos estado aqui a falar. Que é, o lançamento ocorre primeiro no YouTube e depois é que passa na Sporting TV. Esta ideia leva logo a criar aqui uma série de expectativas que, e hoje em dia muito mais gente se calhar tem acesso ao YouTube porque pode ver no seu dispositivo móvel, no computador portátil, do que na televisão. E portanto, porquê não expandir isto para outras coisas? E essa frontalidade, como uma atleta como a Brenda, disse o que disse, como outros que já têm ido ao ADN, nem que no fundo o ADN aquilo é um bocado o retrato do tal ser humano, como estavas a dizer há pouco. Nós estamos bastante interessados em conhecer o que está por trás do outro atleta. E realmente é um pouco decepcionante, digamos assim, porque é que o Sporting não aproveita este potencial de uma forma eficaz. Mas eu acho que a partir do dia 5 de março vai começar a aproveitar, porque nós vamos ter que ser vencedores destas eleições para que isto tudo aconteça. Obviamente que estas coisas também não vão acontecer de um dia para o outro, mas que vão acontecer, vão acontecer. Porque, e repetindo-me se calhar um pouco, porque todas estas ideias e estas propostas vêm realmente dos sócios, dos adeptos. Por isso é que nós nos apelidamos de alternativa que vem da bancada, porque maioritariamente somos adeptos que estavam na bancada e que estão na bancada. E portanto conhecemos estas realidades e o que vai também um pouco de encontro ao nosso início de conversa hoje, que era aquela questão das dificuldades de acesso ao estádio. Nós conhecemos-las porque nós somos da bancada, não somos do camarote. Não vamos aos jogos só de vez em quando, porque acompanhamos as modalidades, porque estamos no pavilhão. Portanto, como conhecemos bem essa realidade, as ideias existem, as propostas existem, sabemos que a dificuldade de as implementar não é assim tão grande. Obviamente, para umas terá que haver mais investimento, para outras não é necessário um investimento tão grande, mas no final de contas a balança vai permitir que elas sejam implementadas. E nós estamos com uma vontade tremenda, uma vontade enorme de as podermos concretizar, porque temos a certeza que com a concretização deste leque grande de propostas, nós vamos tornar realmente o Sporting como o maior da Europa, do mundo e do universo. Desculpa este discurso um bocado mais não, por amor de Deus. Aliás, mas é que nós sentimos isto de uma forma muito, muito sincera e honesta, que nós somos realmente uma alternativa e para ser uma alternativa não é preciso muito hoje em dia. Lamentavelmente para o Sporting não é preciso muito, porque, como temos aqui vindo a falar, há tantas ideias tão simples de implementar que nós temos mesmo que questionar o porquê delas não terem sido implementadas. Olha, eu acho que não foi a maneira ideal de terminarmos esta conversa, porque eu também desejo muito que os sportinguistas tomem as suas opções com base em programas e ideias, em vez de ser apenas pelo facto de bola entrar na baliza. Claro, e obviamente isso é o que tem, pronto, isso é um pouco o reflexo do que tem acontecido nos últimos anos, mas também das figuras. Sim, nós temos implementado aqui uma ideia neste podcast que é leiam os programas, leiam os relatórios e contas, leiam os orçamentos, informem-se e tomem decisões educadas. Claro que sim. Para e a informação em é assembleias. Tudo. Claro, e a informação é tudo. E permitam-me só como nota final e pegando um bocadinho no assunto dos núcleos,
por que não, e há um bocado falámos em streaming, essa é uma das nossas propostas, por que não transmitir as Assembleias Gerais do Sporting em streaming pós-núcleos? É uma forma da informação lá estar, de darmos consciência aos sócios, transmitirmos informação para que o próprio sócio se sinta conhecedor do clube. Porque nós, realmente, hoje em dia, se analisarmos a realidade, e é como eu disse, o contacto que a gente tem tido, hoje o sócio pensa só realmente se a bola entrou ou não entrou. Certo? Se vamos falar de números, de contas, não conhece, não sabe, porque não tem... eu também acredito, que para muitos possa existir uma dificuldade, pode estar relacionada com vários fatores, em analisar um relatório de contas. Começa logo por uma questão técnica, mas se calhar pela predisposição que a pessoa tenha para números. Mas se a pessoa, através dessa possibilidade de um núcleo, poder visionar, ouvir uma Assembleia Geral, vai ficar certamente com muito mais informação, mais esclarecida. E com certeza não teremos o flagelo, para mim é um flagelo, assistirmos às vezes a assembleias que são, em termos do número de participantes, muito baixo. E isso é demonstrativo realmente dessa necessidade de tentarmos que a Assembleia sócios, a Assembleia Geral, chegue a outros lados. E isso também passa, um bocadinho pela nossa proposta do iVoting e realmente os núcleos terem a possibilidade, isso é outra das nossas propostas, enquanto não for criado a possibilidade do iVoting, os próprios núcleos, o apoio do Sporting de uma forma, através da logística e até financeiramente, poderem ter assembleias de voto. Não, mas o que eu lhe ia dizer é o seguinte, em relação ao iVoting, nós somos da área e somos totalmente contra. Em relação à votação nos núcleos, somos totalmente a favor. Mas hoje em dia, nos dias que correm, e depois desta pandemia, mesmo os sócios que estão nos núcleos fazerem uma intervenção no MAGE, era fácil. Não é preciso nenhum meios que vão custar milhares de euros ao Sporting. É um microfone e uma câmara e a coisa está feita. E uma estrutura em termos de dados, de rede, que seja minimamente. E hoje em dia nós sabemos que a cobertura... Sendo que nós somos patrocinados pela nós. E portanto é fácil essa intervenção, porque não abrir esse espaço. Exatamente. Por isso é que nós acreditamos muito no nosso projeto, também muito por isso. Porque sabemos que as coisas as propostas e os projetos e as ideias que vamos recebendo neste contacto que temos tido até nos núcleos, nós temos a capacidade e temos a grande vontade de os concretizar para que realmente as coisas sejam como nós todos desejamos, como eu disse há pouco. Claro. Que o nosso Sporting seja realmente um clube diferente, porque já o é, como nós apelidamos muitas vezes, mas também é diferente por isto, pelas coisas que não são feitas. E por que não fazê-las, concretizá-las, não custa nada. Às vezes está à distância de um clique, de um e-mail, de algo bem elaborado, estruturado, e com meia dúzia de euros se consegue, se calhar, fazer algo de diferente. Eu vou-lhe confessar que outro dia estava a falar com um amigo meu que é sportinguista e ele estava ali com uma conversa que aquilo até me estava a chatear e eu tive que lhe dizer assim: não me leves a mal, disse o nome dele, mas não sejas como o Vieira, não vás assinar de cruz. E ele ficou tudo coisa. Então o que é que queres dizer com isso? Quer dizer que vai ver o que é que se passa com o Sporting antes de tomares uma decisão em votares. Vai ver. Ganhar essa consciência. E é verdade. Porque se calhar tu estás a dizer uma coisa baseada no facto do Sporting. Sim. Não podemos fazer essa questão. Também temos que dizer as coisas como elas são. Nós sabemos que esta direção tem dificultado um pouco essa situação da chegada da informação errada. Por exemplo, o site do Sporting é algo completamente... Não tem explicação. Como um clube com a dimensão do nosso não tenha um site realmente apelativo, com informação atualizada, correta e disponível para os sócios. Isto eu acho que há uma vontade. Por isso é que nós dizemos que estranhamos muito
que o principal mote do Dr. Frederico Varandas, quando se candidatou às eleições, era unir o Sporting, durante o seu mandato fez precisamente o contrário. Afastou os sócios, e o afastamento dos sócios não é só pela questão de se gostar de A ou não gostar de B. Tem muito a ver com isto, com a falta de informação. Porque um sócio sem informação sobre a questão financeira, e eu quando digo falta de informação, ou informação errada, se não tiver munido dessa informação, vai se desinteressar. Não vai saber o que é que se está a passar. Não é? Porque e basta pensar até na história mais recente do Sporting, mais recente, quando foi o presidente Godinho Lopes, aquele movimento que foi gerado com 2 sócios, em que se conseguiu a destituição, só aconteceu porque na altura havia muita informação. A informação existia. E as pessoas aperceberam-se rapidamente da realidade financeira do Sporting, o caminho que o Sporting estava a levar, e foram capazes de intervir para inverter essa situação. E o que nós sentimos hoje em dia, há uma certa portanto, permanência de não se sabe. E quando se fala nas coisas nos jornais ou na imprensa, são assim coisas muito chavões, não é? Sim. Porque as pessoas, o jogador A custou X, ou houve aquele investimento, mas quer dizer, não há uma informação real que a pessoa olhe, não, isto é isto. Eu já assisti o Sporting comprar jogadores e o jornal desportivo não mencionar o que é que foi declarado à CMVM, que eu acho incrível. Como é que é possível? Como é que é possível? Mas vou fazendo só aqui um reparo em relação a essa questão da destituição de Godinho Lopes, mas aí tivemos também a sorte de termos um presidente da mesa da Assembleia Geral. É verdade. Isso foi também facilitador no sentido do processo, porque nós, se pensarmos nos dias de hoje, isso seria impossível. Hoje seria impossível. Sim. Porque a realidade é que temos um PMAG e nós não colocamos em causa as suas competências em termos de jurista, mas colocamos em causa quando ele faz uma interpretação muito própria dos estatutos. E aqui Rui Pereira, estar a falar Sim, mas basta nós usarmos as palavras deles. Eu não estou de acordo com os estatutos, não acho, portanto não os vou cumprir. Isto é as palavras dele. Não digo que não é textualmente, mas é praticamente isto. Não, mas é isso, é uma interpretação muito própria dos estatutos e que tem criado algumas dificuldades. E realmente isto leva também, independentemente de a pessoa concordar, do sócio concordar ou não, que se afaste, porque também depois não tem um acesso a uma informação e não vê as coisas a acontecer. Desculpa lá, Rui. Eu e o Rui chegamos a uma Assembleia Geral, estamos a discutir qualquer coisa, temos uma ideia, devíamos submeter este ponto para a Assembleia. Vai o senhor Rogério Alves, o Dr. Rogério Alves, e diz assim: não se discute aqui mais nada. Como é que eu me sinto enquanto sócio? Como é que o Rui se sente? Desfraudado, completamente. Claro. Completamente desfraudado. E portanto, isso hoje em dia é uma realidade. É uma realidade. E depois é mirabolante até, e acho que às vezes até se torna caricato, porque as situações às vezes até roçam, eu não quero utilizar esta palavra, mas vou ter que usar porque não encontro outra. Roçam realmente o humor e o terror. Rimam uma com a outra, mas é verdade. Porque eu já estive em assembleias que, por vezes, eu tinha que soltar uma gargalhada pelo ridículo da situação, da forma como eram ditas essas coisas. Eu tinha mesmo que soltar uma gargalhada, mas depois logo a seguir, pensava, isto é um terror. O caminho que estamos pelo caminho que estamos a envergar. É verdade. E portanto, e isso também foi algo que realmente que nos fez avançar, embora isto, como já falámos, é um projeto sustentado já com 2 anos, mas decidimos avançar porque teria que ser agora. A alternativa vinda da bancada tinha que ser agora. Senão, vamos com certeza ter períodos conturbados e difíceis. Só para rematar, digo-lhe o seguinte: quando e não sei, o Rui talvez tenha estado nesta Assembleia Geral, quando um sócio toma a palavra e tem que pedir ao presidente do Sporting Clube Portugal que se endireite na cadeira e tome atenção ao que ele está a dizer,
alguma coisa está muito errada. Está mal, está inquinada por completo. Porque a Assembleia Geral é o espaço do sócio. E o PMAG, Exatamente. o papel do PMAG está definido nos estatutos. É defender os sócios. Exatamente. E, portanto, onde é que está essa defesa dos sócios? Quando estamos a falar até de uma situação, eu estava presente nessa Assembleia, não estamos a falar aqui de ofensas, não estamos a falar... Quer dizer... Não, ofensivo era aquele comportamento. Aquele comportamento é que é ofensivo. E depois não se percebe, ou não, eles não percebem, e permitam-me a utilização da expressão eles, sim, que esse tipo de ofensa gera ofensa. Depois as pessoas que estão numa Assembleia já não estão, quer dizer, sentem-se ofendidas com aquilo, como nós estamos a dizer. E depois a gente já sabe, todas as pessoas têm sensibilidades diferentes. Portanto, depois já será um bocadinho natural que sócios presentes numa Assembleia também façam uma ofensa à direção ou à presidência da mesa da Assembleia. Embora não seja desculpável, mas o que nós temos constatado nas Assembleias é isso. Não é desculpável, mas o senhor Presidente da mesa da Assembleia Geral tem que ter a hombridade de, quando vem falar a uma órgão de comunicação social, dizer assim: os sócios do Sporting ofenderam membros da direção, mas houve um membro da direção que, neste caso o seu Presidente, que no fim da Assembleia decidiu mandar beijinhos aos sócios numa atitude claramente provocatória. Claro. Isso não pode acontecer. Este é que tem que ser o Presidente da Mesa Geral. Nós não podemos querer estar num clube como o nosso rival, em que andam lá cadeiras pelo ar. Nós não podemos querer isso. Nós temos que realmente ser diferentes. Nós por ser diferentes. Em relação a isso que está a dizer, nós somos diferentes, porque no clube rival o Presidente agarrou o pescoço de um sócio. No nosso, o Presidente mandou o segurança agarrar no pescoço de um sócio. É verdade. Somos diferentes. É verdade. E isso também tem a ver, e pegando e agora um pouco também nessa situação, acho que a questão dos serviços do Sporting, eu quando digo os serviços, estamos a falar da Secretaria, de tudo o que envolve o Sporting, estão muito maniatados. E, portanto, se não vejamos até o que ocorreu agora para as eleições, que isto tem a ver com desorganização, tem a ver... Eu já não sei com o que é que tem a ver. Mas, por exemplo, com o envio dos SMS relativamente ao pagamento das cotas para as pessoas irem votar. Andaram a enviar SMS para menores de 18 anos. Portanto, que não têm ainda estatuto para irem votar. O que é que eu, muito sinceramente, a análise que eu fiz, quando soube disso e foram mostrados SMS, é que então esta questão dos SMS foi ridícula. Mas isto, o que é que está por trás disto? Desorganização, uma vontade. Isto é quase o conto do vigário. É. Permitam uma expressão. Porque é o conto do vigário neste sentido. Olha lá, vai lá pagar as cotas. E desculpa estar a falar assim, vai lá pagar as cotas. Que o Sporting precisa de dinheiro. Não é pelas eleições, vai lá pagar as cotas. Portanto, para estarem a mandar a menores de 18 anos que ainda não usufruem do seu estatuto de sócio no sentido de poderem ir votar. Quer dizer, isto é o que eu digo. É a tal maniatação dos serviços do Sporting, porque devem estar a ser pressionados de tal forma. Portanto, eu aqui não estou a tirar competência e qualificações às pessoas que estão nos serviços. Agora, quem os dirige e quem está acima, que é a direção do Sporting, de alguma forma está a maniatar e a colocá-los, como se costuma dizer em bom português, em caminhos apertados. E, portanto, claro. E isso é uma das coisas que nós também queremos que mude, é essa situação de desorganização, de pressão sobre os serviços do Sporting. Senão a gente também veja o que tem acontecido de ridículo e mirabolante até num passado também recente, com a questão de PENs com números de sócios, o caso dos boletins com o código de barras, quer dizer, tudo isto leva a o que é que nós... Eu sou muito sincero, eu muitas vezes vejo estas coisas e digo assim: o Sporting está a viver um estado de ditadura. Ditadura no sentido destes pormenores serem de regimes ditatoriais. E atenção, eu não portanto, sei que estou num podcast, que isto vai ser ouvido. Eu não estou aqui a dizer que o presidente Frederico Varandas é um ditador.
mas direi que não anda longe. Direi mesmo que não anda. Não, mas ouça, nós não temos nenhum tipo de restrição a esse tipo de comentários, por isso pode dizer à vontade. Aliás, nós já fizemos, se calhar, comentários bem mais negativos. Eu sei que eu já ouvi alguns. Como eu disse, eu sou ouvinte dos vossos podcasts e, portanto, sei de alguns. Eu, quando digo não fica, se calhar, bem dizê-lo, no sentido por integrar uma candidatura. Mas eu acho que temos que ser sinceros, honestos. Sim. E não, obviamente, com educação e elevação. Mas não deixar de dizer o que sentimos e o que sentimos nesta altura é muito forte. Olha, por isso estamos para... Só para terminar, vou-lhe só contar rapidamente uma história sobre essa questão dos boletins estarem marcados com números. Eu, numa daquelas famosas vezes que fomos votar o orçamento, não sei se a ronda 2, 3, já nem me lembro. Acho que foi 3. Não, mas eu não sei em que ronda é que foi. E eu dirigi mais um outro sócio que eu conheço até às urnas, e tanto eu como o sócio olhámos para o boletim de voto e tivemos aquele instinto por lá. Desculpa lá, que número é este aqui? Curiosamente, ao outro sócio respondeu a pessoa que estava atrás da urna. A mim olharam para o monitor e foram chamar uma pessoa responsável por colocar ali o número. Portanto, eu não acredito em bruxas. É verdade. E nós, eu vou ser sincero, nós temos por tudo isto, nós desejamos que as eleições do próximo sábado e 5 de março corram com a maior elevação, com a maior qualidade, no sentido quer da prestação dos serviços, quer em termos de participação de sócios no voto. Mas eu pessoalmente, no meu íntimo, tenho algum receio que isto tem muito a ver com a confiança com que nós, lista C, pelo meu Sporting, que também estamos a uma semana das eleições. Estamos bastante confiantes que podemos realmente conseguir algo e algo de positivo. E, portanto, essa confiança também, por outro lado, e a mim pessoalmente, me gera algum receio de que venha a acontecer algo semelhante ao que já aconteceu no passado do célebre churrasquinho ou coisas parecidas. E que realmente... Isto porquê? Porque, pelo que nós agora temos estado a falar, o que falta aqui, fundamentalmente, é uma caracterização de democracia. E um clube tem que ser democrático. Claro. E, portanto, eu digo isto em termos mais pessoais. Tenho realmente algum receio. Aliás, este receio também já o manifestei aos restantes colegas da lista. Mas é um receio muito meu e que tem muito a ver com todo este historial que existe. E, portanto, vamos acreditar que não. Vamos realmente pensar que o resultado que for é o resultado real, é o resultado verdadeiro, e seja ele qual for, vamos todos assumi-los, e a partir daí é um novo dia para o Sporting. Certamente será um novo dia. E uma coisa também posso aqui dizer, que é certa, a nossa lista, este projeto pelo nosso Sporting, independentemente do resultado, não vai se extinguir no dia 5 de março. Caso não venhamos a ganhar as eleições, nitidamente vamos continuar presentes, a estar nas Assembleias Gerais, a apresentar ideias, a colocar em causa o que for de colocar em causa, e, portanto, não é um projeto que se vai esgotar no dia pós-eleições. Como outros projetos que como aconteceu nas últimas eleições, que foram a eleições e no dia seguinte já não sabia onde é que andava. E, portanto, para nós isso é um ponto de honra e queremos assumi-lo com os sócios de que realmente isto não vai acabar para nós no dia seguinte. Independentemente do resultado. Certamente, se vencermos as eleições, não vai acabar por outras razões, mas se não as vencermos, vamos continuar a estar presentes, a auditar as coisas, a perceber, a entender, a fazer leituras, análises e a discutir o Sporting.
Rui Pereira, quero agradecer de ter estado aqui connosco, de nos ter transmitido as ideias da lista C em relação a estes dois temas e de um modo muito universal em relação ao que é que pretendem com a vossa candidatura. Desejo-vos todas as felicidades para dia 5 e que tudo corra bem e que ganhe o Sporting nestas eleições. Exatamente. Muito obrigado por da minha parte também. Ok, eu é que vos agradeço, Eduardo e André, a vossa disponibilidade para nos ouvir, porque não fui só eu, não é? Tem sido também os outros elementos da lista. E agradecer esta oportunidade, na realidade, de falarmos um bocadinho sobre o Sporting, porque eu penso que falámos mais sobre o Sporting da realidade e do futuro do que propriamente de outras coisas, e renovar os parabéns que disse inicialmente a vocês por este projeto que têm de podcast, que para mim é dos mais interessantes no universo Sporting, e aqui quase que estou a falar noutro podcast, mas pronto, mas é um projeto bastante interessante e que eu, como vos disse, sou um ouvinte. Não digo totalmente assíduo, mas muito assíduo nas minhas viagens de carro. Desde já, muito obrigado e que tenha a porta aberta para voltar quando quiser. Com certeza, quando for oportuno, para voltarmos a discutir o Sporting, porque é fundamental que esta discussão também aconteça. E nós também não queremos, e aqui mesmo para terminar, que caso se vença as eleições, não queremos que a discussão sobre o Sporting acabe no dia seguinte. Queremos que ela continue, que seja feita obviamente connosco, porque vamos ter realmente, vamos arranjar formas de que essa oportunidade exista para que os sócios possam discutir com a direção o Sporting. Ok, combinado. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, e uma boa noite. E muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite.